Você já teve uma crise de ansiedade? Uma sensação que o coração vai sair pela boca, uma sensação que vai morrer, uma falta de ar enorme? É sobre isso que a gente vai falar no nosso vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu me chamo Edenilson Júnior e sou hipnoterapeuta. Eu ajudo diariamente pessoas que sofrem com ansiedade, com crises de ansiedade, a se livrarem desses problemas emocionais, tratando a causa desses sintomas. Então, o que a gente vai ver no nosso vídeo de hoje? Presta atenção, o porquê que você tem a crise de ansiedade. Esse vai ser o primeiro tema, a primeira parte do nosso vídeo de hoje. Quais são os sintomas de uma crise de ansiedade? E terceiro e mais importante, talvez, 4 pontos de alerta para uma pessoa que sofre ou que já teve crise de ansiedade. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque tem muita coisa importante para você saber hoje. Vem aqui para minha tela, que eu preparei uma apresentaçãozinha aqui, alguns slides, para você me acompanhar nesse raciocínio, certo? Então agora a gente vai falar do porquê que você tem a crise de ansiedade. Por que o nosso corpo ele desenvolve esses sintomas? Então, por que a gente tem a crise? Porque existe uma ameaça. Essa ameaça, ela pode ser real. Como assim real? Se um leão estiver do seu lado, por exemplo. Eu sei que isso não é comum, mas era isso que acontecia milhares de anos atrás com os nossos ancestrais. Eles precisavam ir para a floresta para caçar, para pegar comida, para sobreviver. Precisavam caminhar quilômetros, não tinha carro, não tinha Uber, não tinha Netflix. E o corpo desenvolvia um sintoma, que eu vou falar daqui a pouco, como que funciona esse mecanismo, mas perante uma ameaça, naquele tempo real. Só que o nosso cérebro, ele também responde a perigos imaginários. Sim, perigos imaginários. Você que sofre com ansiedade, uma preocupação excessiva, você talvez se identifica com isso. Como assim? Você sabe que às vezes um probleminha pequeno, você torna um monstro na sua cabeça e isso faz você não dormir. Você passa noites em claro, devido a pequenas coisas que, se você pensar um pouquinho, talvez outra pessoa tivesse com esse mesmo pensamento, esse mesmo problema, não perderia a noite de sono, mas você perde. Então, você percebe que esse é um perigo imaginário. Outro perigo imaginário, que você sabe que não vai morrer, ninguém vai te atacar, não é como se fosse um leão, falar em público. Mas muitas pessoas têm uma certa ansiedade, um certo pavor para falar em público. Ou seja, essa reação frente a uma ameaça, essa ameaça ela pode ser real ou ela pode ser imaginária, certo? E quando existe essa ameaça real ou imaginária, e muitas vezes essa ameaça imaginária, ela é aprendida, você aprendeu ao longo da sua vida a ter medo daquilo, a ter uma repulsa sobre aquilo, essa ameaça, ela dispara no nosso cérebro algumas reações. Qual reação que é essa? Na nossa amígdala cerebral, ela dispara a reação de luta ou fuga. A nossa amígdala cerebral é o principal mecanismo que reage frente ao medo, a um perigo, uma ameaça. E olha só, o que acontece com a gente quando a gente tem essa resposta de luta ou fuga? Quando existe uma ameaça, pega a linha de raciocínio para você daqui a pouco entender os sintomas da sua crise. Existe uma ameaça, existe um perigo. Pode ser real ou pode ser imaginado. O nosso corpo, na hora, ele entra nessa resposta de luta ou fuga. O que é resposta de luta ou fuga? É para lutar contra aquele perigo, ir para cima dele, ou para você fugir daquele perigo. Para você fugir, eu sempre dou o exemplo do leão, mas entenda esse leão como os perigos da nossa vida cotidiana. A interpretação que você tem que ir ao mercado é perigoso, de sair na rua com muitas pessoas é perigoso, de falar em público, enfim, esses problemas que uma pessoa ansiosa sofre. Às vezes até o medo de ficar em casa sozinha, certo? Entenda o leão, sempre quando eu falar leão, entenda esses perigos da sua vida cotidiana, que você está tendo medo, tá? Então existe essa ameaça e o seu corpo precisa se preparar para lutar ou para fugir dessa ameaça, certo? Beleza, mas o que acontece com o corpo nessa preparação? Aumenta a adrenalina e aumenta a produção de cortisol, que é o hormônio do estresse. E esse aumento de adrenalina e de cortisol, ele vai trazer algumas consequências no nosso corpo. É óbvio, para você lutar ou fugir daquele perigo. E são essas respostas que são a crise de ansiedade. Agora eu vou começar a falar, entrar no assunto de sintomas e você vai se identificar. Nossa, essa é uma reação de luta-fuga, como o Edenilson está falando,
e é o meu sintoma da crise. Sim, é o seu sintoma da crise de ansiedade porque a crise de ansiedade é um alerta total do corpo para lutar ou fugir de uma ameaça. Então, vamos lá. Quais que são alguns dos sintomas? Deixa eu arrumar aqui. Primeiro, você percebe, muitas pessoas que sofrem com ansiedade, principalmente com a crise, a questão do pulmão. Ele aumenta a sua frequência respiratória. O que acontece? Dá uma sensação de sufocamento. Você pensa até que vai desmaiar. Já teve isso? Me diz aqui nos comentários se você já teve essa questão de sensação de desmaio. Me diz, sim, Edenilson, eu tenho essa sensação de desmaio na minha crise. Me diz aqui nos comentários. E outra questão muito importante que vem desse aumento de adrenalina, de cortisol, que afeta o nosso pulmão, é a despersonalização. Você achar que você parece que se desgruda do seu corpo, sabe? Parece que é a despersonalização, é um dos sintomas da crise de ansiedade. Muitas pessoas no meu consultório reclamam disso e não sabem de onde que vem essa sensação de desrealização, despersonalização. Vem desse aumento de adrenalina, de cortisol, da reação de luta ou fuga, mas especificamente por essa troca de gás carbônico, oxigênio e tudo mais, certo? Que acontece ali no pulmão. Consequentemente, logo após isso, você percebe a sua boca seca. Você percebe a salivação diminui. A sensação de boca seca na crise. Algumas pessoas que eu atendo, um dos gatilhos para ela perceber, existem outros, claro. Alguns dos gatilhos para ela perceber que vai começar a crise, ela perceber que a boca está seca. Ela percebeu que a boca está seca, já parece que já vai vindo a falta de ar e também a palpitação, a tensão muscular. Então, outra resposta que vem no seu corpo com relação a esse aumento de adrenalina, de cortisol, é a tensão muscular. Por quê? Lembra que existe um leão do seu lado. O que precisa acontecer com o seu corpo se existe um leão? O sangue precisa ir para as extremidades para você lutar contra aquele perigo. Ou para você sair correndo dali. Ou para você sair correndo. Então o sangue ele sai da pele e ele vai para o músculo. Por isso que você fica com a pele fria, pálida muitas vezes. Entende? E consequentemente, como tem essa tensão muscular, às vezes dá uma tremedeira. Você sente que tá mais... Você fica trêmulo, certo? Outra questão é o coração. Isso daí quase todas as pessoas têm. Às vezes a pessoa não tem a boca seca, não tem uma tensão muscular, mas a questão do pulmão, que aumenta a frequência respiratória, e do coração, em geral, é padrão nas pessoas que sofrem com crise de ansiedade. Você percebe o aumento dos batimentos cardíacos, é óbvio. Só fecha os olhos agora. Imagina que tem um leão do seu lado. Imagina que tem uma cobra do seu lado. O que vai acontecer? O seu coração ele começa a acelerar, a palpitação. Tem um aumento da pressão arterial também. E algumas pessoas reclamam da questão do intestino, do estômago. Diminui o funcionamento, porque cá entre nós, se existe um leão do seu lado, por que você vai ficar digerindo aquele alimento? Por que o seu estômago vai ficar trabalhando para digerir o alimento, o intestino também, se tem um leão do seu lado? Então diminui o funcionamento. Náusea, vômito algumas pessoas têm. Queimação. Já sentiu uma queimação? Porque às vezes não está produzindo o suco gástrico e você sente uma queimação no seu estômago? Pois é, são um dos sintomas de uma crise de ansiedade também. Agora eu quero que você me diga aqui nos comentários quais desses sintomas, de todos esses que eu relatei aqui para você, quais você já sentiu? Quais deles mais te incomodam? Como eu falei, em geral, a questão do pulmão e do coração, que é o aumento da frequência respiratória, a questão da palpitação, é padrão nas pessoas que têm crise de ansiedade. Mas outras pessoas sentem uns outros sintomas. Então me diz aqui nos comentários. Então, resumindo, o que é a crise de ansiedade? É um alerta total do seu corpo frente a um perigo, uma ameaça para você lutar ou fugir. Certo? Só que você pode entender e alucinar que não existe esse perigo muitas vezes na realidade. Então, é alguma coisa que você aprendeu. Existem causas. É uma coisa que você aprendeu ao longo da sua vida para você sentir esse alerta e esse medo total. Porque, convenhamos, vamos pegar os homens das cavernas, tá? Novamente, os nossos antepassados. Naquela época, existia um perigo cotidiano de você morrer. Mas hoje, você vai para o trabalho, você volta... Não tem um perigo real, eminente ali que possa
como se fosse do nada aparecer um leão, uma cobra. Então, a crise, ela não precisa surgir. Momentos ansiosos, sim. Momentos ansiosos, você ficar mais angustiado, mais nervosinho no dia, beleza. Momentos ansiosos um tanto quanto intensos, mas a crise em si, na nossa vida cotidiana, ela é totalmente desnecessária. É um bug, é uma má interpretação do seu cérebro que ele acha que existe um perigo ali, certo? Agora, você já comentou aqui possivelmente se você teve questão no pulmão, no coração, nos músculos, no intestino, na salivação. Esses são os principais sintomas da crise, certo? Só que você precisa entender que esse sistema ele gasta muita energia. A crise, ela nunca vai durar dias, horas. A crise geralmente ela tem uma curta duração. E essa é uma grande diferença. Aqui você vai entender muito bem. Existem momentos ansiosos, que a gente já falou em outros vídeos aqui no nosso canal do YouTube, e existe crise de ansiedade. A gente precisa diferenciar isso porque as pessoas hoje em dia, elas estão banalizando, não desconsiderando o seu sintoma, tá? Mas a palavra crise. Qualquer sintoma que você tenha, você diz que é uma crise. E é um erro. É um erro. A gente precisa colocar o significado que tem naquela palavra. O que é a crise? Presta atenção. Crise é alta intensidade de vários sintomas ao mesmo tempo, com curta duração. Então a crise é aquele momento mais drástico ali. Claro, esses sintomas elas podem durar um pouquinho mais? Pode, só que ele vai ser com menos intensidade. Menos intensidade porque o nosso corpo não aguenta ficar com esse disparo de cortisol e adrenalina por horas, por dias. Então, você percebe que é diferente do momento ansioso. O momento ansioso você pode ter um ou mais sintomas, só que a duração pode ser por horas. Já viu aquela pessoa que às vezes fica chorando durante horas? Fica sentindo certo sufocamento, uma certa sensação de que não entra o ar por horas. Isso não é uma crise. É um momento ansioso ou momento ansioso intenso. Certo? Não é uma crise porque não é a altíssima intensidade de vários sintomas ao mesmo tempo, com curta duração. Quanto tempo que, em geral, a gente percebe que dura uma crise? Até 20 minutos no máximo. No máximo. Depois pode continuar com alguns outros sintomas? Sim. Só que depois passa a ser um momento ansioso. Certo? Então gasta muita energia. O corpo ele começa a diminuir o funcionamento. Porque você está gastando muita energia. Imagine se você teve 3 crises no dia. Uma pela manhã, alta intensidade, vários sintomas, uma pela tarde, uma pela noite. Gastou muita energia. Então o corpo ele começa a diminuir o funcionamento. Outra consequência é você começar a perder a concentração. Porque a concentração, ela demanda um esforço consciente. O que é esforço consciente? Consumir caloria. Então você já está com pouca energia no seu corpo. Como que você vai dar atenção para ler um livro, para um estudo? Então você percebe que vai virando uma bola de neve. A pessoa que sofre com crise de ansiedade, além dos sintomas serem extremamente desconfortáveis, uma sensação que vai morrer muitas vezes, quando você não está com a crise, está vindo as consequências, que é a falta de concentração, mais cansaço e até mesmo dores. Então por isso que eu sempre falo da urgência de você resolver as crises na sua vida. Porque por si só, ela já é terrível. Só que ela gera outras consequências muito ruins, devido a esse gasto de energia, certo? Olha só. Aqui a gente vai para um ponto muito importante. São 4 pontos que você precisa ter atenção para você que já teve uma crise ou que vem sofrendo com crise de ansiedade, tá? Anota esses 4 pontos que é muito importante. Primeiro ponto. Por mais desconfortável que seja a crise, ela não vai te trazer nada letal. Ela não vai te matar. É um alívio, né? Parece que você vai morrer. É uma sensação terrível. Parece que não tem saída. Mas você que já teve crises várias vezes, você percebeu que ela não te matou, né? Porque você tá aqui. Por mais ruim que seja, você percebeu que ela teve um fim. Então entenda, ela não vai te matar, ela não é letal, certo? Esse é o primeiro ponto de atenção para quem sofre com crise de ansiedade. Segundo, quanto mais atenção você der pro sintoma na hora, pior ele ficará. Então, eu sei que é difícil, eu sei que a palpitação tá vindo, a falta de ar tá terrível, atenção, mas quanto mais você leva a atenção, o seu pensamento, para o sintoma, para a respiração, para o coração acelerado, pior ele vai ficar. Você vai acentuar ele. Então, eu sei que é difícil.
É difícil você fazer isso, mas procura levar a atenção para outra coisa. Olha a xícara, olha o seu celular, olha o mouse, olha. No momento da crise, procura tirar a atenção desse sintoma. Terceiro ponto de atenção. A duração de uma crise ela é sempre curta. Ela é sempre curta, tá? Não vai durar horas, como eu te falei. Ou seja, isso já te alivia um pouco, né? Ela vai passar. Ela vai passar, certo? Eu sei que isso não está resolvendo o seu problema, eu falar isso. Eu já vou te falar como que você pode solucionar. Mas ela vai passar. Então, se você tem isso em mente, você sabe que não vai morrer, não é letal, e ela vai passar, parece que já diminui um pouco esse peso, não percebe isso? Então, olha, ela vai passar, tem uma duração curta, certo? Quarto ponto de atenção é, com a hipnoterapia, a gente consegue solucionar. Existem outras linhas terapêuticas, outras abordagens, mas o que eu quero deixar de recado final aqui para você é, tem solução. Tem solução. Você consegue se livrar disso, certo? Parece que não existe uma luz no fim do túnel, parece que você vai ter que conviver com isso, se dopando, tomando remédio, mas não. Tem solução. E esse é o recado que eu quero deixar aqui para você nesse vídeo de hoje. Preste atenção nesses 4 pontos aqui que eu te falei, certo? Se você não falou aqui dos sintomas que você sente, deixa aqui nos comentários quais sintomas estão te incomodando hoje. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. E um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.